Esperança diante de uma pandemia. O que Jesus diria para uma geração que passa por uma pandemia? Onde podemos encontrar em suas palavras a resposta para o nosso povo? No tempo de Jesus, as pessoas também viviam situações semelhantes. Existiam várias doenças incuráveis e as pessoas enfermas eram isoladas da sociedade. Dentre outros problemas, Jesus conviveu com sua geração e deixou também para nós a resposta de Deus em sua palavra para o nosso coração. Existem 3 graves riscos que enfrentamos em uma pandemia. Em primeiro lugar, a doença, o contágio. Em segundo lugar, a questão econômica que atinge as famílias e também as questões emocionais. No Sermão do Monte, Jesus traz uma palavra de sabedoria que serve até aos dias atuais. E eu convido você a refletir em Lucas capítulo 12, versículos 22 a 34 e aprender com o ensinamento de Jesus para nossas vidas. Qual a resposta que Jesus daria para nós hoje, diante de uma grande epidemia? Em Lucas 12, versículos 22 a 24, nos diz assim: A seguir, Jesus dirigiu os discípulos dizendo: Por isso digo a vocês, que não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. O primeiro risco que nós corremos é a questão de contagiar com uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo. Então, diante do medo de uma grande doença, o que podemos fazer? Podemos orar ao Senhor. Podemos olhar o canto dos pássaros, podemos louvar o nome do Senhor, podemos contemplar a beleza da vida enquanto vivemos e saber que a nossa vida está diante de Deus. Mas Jesus fala para nós sobre nos preocuparmos com a vida e preocupar com o corpo, preocupar com a nossa saúde. Isso é algo natural do ser humano, da nossa temporalidade. Nós estamos sujeitos, somos suscetíveis a enfermidades. Por isso ele nos compara com os passarinhos e diz que Deus também cuida de nós. Com isso nós aprendemos que devemos viver a cada dia buscando a Deus e confiar que assim como Jesus curou todas as doenças incuráveis da sua época, somente Deus pode nos proteger e guardar a nossa vida e a nossa família, nos dando saúde em sua presença. Confiar em Deus, porém, não nos isenta da nossa responsabilidade, da prevenção e do cuidado, que é o papel de cada um de nós. Entregue a sua vida, a sua saúde, a sua família diante do Senhor e Ele cuida de cada um de nós. Depois o texto ainda continua no Sermão do Monte, em Lucas capítulo 12, o versículo 25 a 28, que nos diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Um segundo problema que enfrentamos diante de uma pandemia é a questão econômica. Devido ao isolamento, devido à redução da carga horária, o comércio sofre e as famílias são atingidas. E além do problema da doença, nós temos também um problema econômico que atinge a todos nós. E mais uma vez Jesus nos chama a contemplar a natureza. Se nós podemos olhar para os passarinhos e aprender sobre o nosso corpo, a nossa saúde, e pedir a Deus que nos proteja de toda enfermidade e confiar no Senhor, Ele também diz: olha para as flores do campo, porque nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, teve tamanha beleza e tamanha glória. E então, quando pensamos nas questões econômicas, nós tiramos grandes lições. Nós podemos aprender a viver com menos, nós podemos
ajudar o nosso próximo, nós podemos abençoar pessoas, também podemos pedir ajuda. Nós podemos mudar o nosso ritmo de vida e aprendemos que cada vez mais precisamos nos desapegar das coisas materiais e buscar ao Senhor confiando em Deus. E isso também não nos isenta de obedecer às nossas autoridades. Talvez muitas pessoas terão que abrir mão de prazeres, de vaidades, e com isso vão aprender algo que é muito mais valioso, é o valor da vida, e também não somente a sua vida, mas a vida do seu próximo. Saiba que assim como Deus cuida das flores no campo, Ele também cuida de você e cuida da sua família. E então o texto conclui dizendo no versículos 29 a 34 de Lucas capítulo 12: Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou de dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Além de nós corrermos o risco de uma séria enfermidade, passarmos por uma crise econômica, também tem a questão emocional que atinge todos nós. Pouco adiantaria se o nosso corpo estivesse livre da doença, o nosso bolso protegido da crise financeira, se as nossas emoções forem atingidas por isso. Devido ao isolamento, à quarentena, à redução da carga horária, do espaço onde podemos conviver, dos relacionamentos que desejamos ter, muitos de nós sofrem com questões emocionais. Além disso, existem aquelas pessoas que já têm problemas emocionais e passam por toda essa crise social. Mas Jesus fala aqui: não tenha medo, o Deus de vocês é seu Pai. Saiba que você tem um Pai no céu, que Deus é Pai, que Ele é bom. Assim como um pai cuida de seus filhos, Ele cuidará de você e Ele quer cuidar também do seu coração. E Ele fala que o nosso Deus, o nosso Pai, tem um reino preparado para cada um de nós. É tempo de confiar mais em Deus. É tempo de buscar cada vez mais a presença do Senhor para nossas vidas. É tempo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez o que está acontecendo com nossa geração é isso. Deus está abalando o reino do mundo para estabelecer o reino de Deus. O Senhor talvez está tirando muitas coisas de nós para que nós possamos confiar nele e saber que quando o reino de Deus está em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Até mesmo as igrejas estão passando por isso, porque não é a religião, não é a denominação, não é a liturgia, mas que seja o reino de Deus em nossas vidas. Pense nisso. O versículo 34 nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver apenas no seu corpo, na sua saúde, na sua vaidade, nos seus prazeres, você talvez terá muito medo dessa doença. Se o seu tesouro estiver no seu bolso, talvez você vai sofrer muitas privações. Se o seu tesouro estiver apenas nas suas emoções, também você vai sofrer muito, porque todas as nossas alegrias são passageiras, mas se o teu tesouro for o reino de Deus, Ele te dará paz e você vai vencer tudo, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que Jesus sabia que as pessoas daquela época passavam por muitas doenças, por muitas crises, e sofriam com enfermidades, sofriam com problemas financeiros e também problemas emocionais, o Senhor também fala para nós hoje: é tempo de buscar a Deus. Não sabemos o dia de amanhã. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas todos nós também podemos nos entregar ao Senhor
e confiar nele e pedir que o seu reino se estabeleça entre nós. Que essa seja a sua confiança, que essa seja a nossa esperança e que assim Deus nos abençoe em nome de Jesus.